Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um tempo de estudo da Palavra de Deus. Acompanhe conosco. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem: mas o que significa esta cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Êxodos 12, 21 e 27 e Lucas 22, 13 a 20. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Iniciaremos hoje uma série de estudos chamada Prescrições para Problemas da Vida. Preste atenção. Prescrições para Problemas da Vida. Fui imensamente abençoado com o estudo do livro de Romanos. Fui tocado e ministrado por esse estudo e espero que esta unção continue sobre mim durante toda a semana. Paulo afirmou que todos estão sob a lei, mas o que será que ele quis dizer com isso? Será que alguém poderia estar acima da lei? Existem alguns sistemas de governo nos quais algumas pessoas vivem acima da lei, mas Paulo estava falando sobre a lei de Deus. E sem nenhuma dúvida, ninguém está acima da lei de Deus. Todo mundo está sob a lei de Deus. Tomamos conhecimento da lei de Deus através das Escrituras, mas e quem não tem acesso à Bíblia, hein? Pode ser que para essas pessoas a única lei seja a sua própria consciência. Dizem que a consciência é a voz baixinha dentro de nós que nos faz sentir ainda mais baixinhos. Todo mundo tem esta voz e o conceito de certo e errado, mas ninguém consegue fazer só o que é certo. E foi isso que Paulo quis dizer ao afirmar que todos estão sob a lei. Paulo continuou dizendo que todos estão debaixo do pecado. O pecado é apontado pela lei, uma vez que ninguém consegue cumprir a lei. Por isso todos estão debaixo do pecado e do castigo ou pena do pecado. Todos estamos sob o poder do pecado. Ninguém consegue fazer o que tem de fazer, por isso estamos sob as terríveis consequências do pecado e sob a total influência do pecado. Estas são as más notícias. E as más notícias não acabaram. Também estamos todos sujeitos a um julgamento, o julgamento de Deus. Deus, na sua perfeita justiça, condenou o pecado e o pecador. Deus julgará o pecado e o pecador. Paulo concluiu dizendo que todos estão sob julgamento e sob condenação.
Essas são as más notícias. Imagine que tudo isso funcione como um mostruário de veludo preto de um joalheiro, que destaca uma coleção de diamantes. Paulo deu as más notícias em preparação, isso mesmo, para as boas notícias. As boas novas são: estamos todos debaixo da graça, debaixo das bênçãos de Deus que não merecemos. Estamos todos debaixo da justiça de Cristo que morreu na cruz a fim de que Deus nos declarasse justos. É como se a justiça de Cristo fosse uma cobertura, uma vestimenta que Deus coloca sobre nós quando firmamos nossa fé em Jesus e no seu sacrifício na cruz. Paulo afirmou que estamos sob o sangue de Jesus Cristo. Muita gente hoje não sabe o que significa isso, mas tem a ver com o sacramento judaico, relacionado à Páscoa dos judeus, quando o anjo de Jeová passou pelo Egito matando o primogênito de todas as casas. O povo de Deus recebeu ordens de matar um cordeiro e espalhar seu sangue sobre os dois lados da porta da casa, no sinal da cruz. Quando o anjo passasse e visse o sangue na porta, passaria direto por aquela casa, sem fazer mal nenhum. Este é o sacramento da Páscoa. Um pouco antes de Jesus ser preso e levado à cruz, ele se reuniu com seus apóstolos para passar a última Páscoa juntos. Afinal, todos eles eram judeus e observavam os sacramentos judaicos. Nesta ocasião, Jesus disse: "Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus." Quando Jesus morreu na cruz, a Páscoa e tudo o que ela representa foram cumpridos. Moisés instruiu o povo de Israel a ensinar o seu significado para seus filhos. O que a Páscoa significa para você? E a Santa Ceia? E a Eucaristia? Bom, Paulo explicou que pela fé estamos sob o sangue de Jesus Cristo, que é a nossa cobertura, a nossa vestimenta. E quando Deus vê o sangue do seu Filho e nossa fé neste sangue, o seu julgamento, a sua condenação e a sua ira passam direto por nós. Este é o significado da Páscoa para nós. Portanto, todos pela fé podem estar sob o sangue de Cristo. E você está sob o sangue de Cristo? Você acha que a salvação depende de se observar a lei, de ser bom e fazer boas obras? Você vive sob o pecado e sob a condenação do pecado por não ter fé na solução de Deus? Ou você está sob a graça de Deus e sob a lei da fé e sob o sangue de Jesus Cristo? Na segunda parte de Romanos, o apóstolo Paulo afirmou que quando estamos sob o sangue de Cristo pela fé, podemos viver de duas maneiras, em Adão ou em Cristo. Viver em Adão significa viver na carne, de acordo com o chamado velho homem, ou seja, como você vivia antes de conhecer a Cristo. Portanto, a cada dia, podemos viver na carne ou em Cristo, em união com o velho Adão ou em união com Cristo. Esta verdade foi confirmada nos Evangelhos. Jesus havia perguntado aos apóstolos: "Quem vocês dizem que eu sou?" E Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." E Jesus respondeu a Pedro: "Isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." Jesus então contou que ia morrer na cruz e Pedro respondeu: "Nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer." Jesus então virou-se para esse homem que minutos atrás havia sido um instrumento de Deus e disse: "Para trás de mim, Satanás." É isso que Jesus disse para Pedro. Que impressionante, não? No minuto, Pedro foi instrumento de Deus e no outro, de Satanás. Você acha que isso também poderia acontecer com você? Creio que todos nós fazemos isso, né? Paulo ensinou na segunda parte do ensino doutrinário da Carta aos Romanos que existem dois tipos de pessoas no mundo: as que estão sob a lei, sob o pecado, o julgamento e a condenação, e as que estão sob a graça, a lei da fé, o sangue e a justiça de Cristo. Você deve se lembrar desta frase: 2 homens num banco de igreja. Qual deles você é? Paulo explicou que existem 2 tipos de pessoas que vivem sob o sangue de Cristo: os que vivem em Adão e os que vivem em Cristo. Essa expressão em Cristo é uma das mais importantes do Novo Testamento. Essa expressão em Cristo é exemplificada pela mesa da comunhão. Você sabe o que significa comunhão? Significa união com. Mas o que significa união? União com o quê? União com o Cristo eterno? De acordo com Paulo, precisamos estar em Cristo porque só temos 2 opções: ou estamos em Cristo ou em Adão. E em Adão, Paulo afirmou, todos morrem.
O salário do pecado é a morte, e a morte que vai além da morte física, esta é a morte que significa profundezas. Será que é possível alguém que está sob o sangue viver em pecado? Sim, é por isso que Deus nos deu 66 livros inspirados, porque Ele não quer que vivamos no pecado. No capítulo 6 de Gálatas, Paulo deixou um importante ensino para todos nós. Ao escrever sobre o homem espiritual, ele disse: vocês têm duas possibilidades, viver um dia a dia de corrupção ou viver um dia a dia de nova criação. Vai depender se você está em Cristo ou não. Se você está em Cristo, pode ser uma nova criatura todo dia, mas se você não estiver em Cristo, estará em Adão, e isso pode significar corrupção. Este é um grande desafio para nós. Como pastor e professor, eu gostaria de exortar você a começar uma vida aí com uma nova determinação. Sabe, eu gosto muito destas resoluções. Resoluções que nos permitem começar de novo. Se não nos determinamos a nada, também não conquistamos nada. Precisamos de Cristo para que nossas resoluções se concretizem. Devemos orar todo dia durante todo o ano, declarando que não queremos viver sob o pecado, sob Adão, mas que queremos viver em Cristo. Devemos restabelecer a cada dia nossa união com Cristo e manter esta união com Ele durante todo o dia, porque se não estamos em Cristo, estamos em Adão. E se estamos em Adão, podemos dizer coisas piores do que Pedro disse e fazer coisas piores do que os crentes de Corinto fizeram. Aqueles que tinham de ser excomungados da igreja. Eles não estavam vivendo sob o padrão de Cristo, dentro do padrão de Cristo. Todos nós temos esses dois potenciais, sabe? E eu gostaria de fazer um desafio para você hoje. Decida-se a não viver como Adão, e sim, decida-se a viver pela fé em Cristo Jesus. Quando vivemos em Cristo Jesus, temos uma vida vitoriosa cada momento. Eu preciso parar por aqui hoje, mas gostaria de convidar você para se programar, para estar conosco ao longo desta série de estudos sobre problemas e soluções. Será uma grande alegria ter você conosco. E eu sei, Deus tem grandes coisas para você. Então, Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.